aqui novamente, sou o Dr. Vieira de Mello, na Luz na Escuridão, que é o nosso podcast. Vamos falar sobre variados assuntos, principalmente o que aconteceu em nosso país no último ano, nesse ano de 25, né, de 2025. Não só no Brasil, mas também no mundo, as principais notícias. E aqui eu vou ter o prazer de inquirir, perguntar ao grande Érico Povoa. É um advogado famoso, ele é dono da Rádio Tropical e tem muito a nos falar e nos presentear com as informações e o conhecimento dele. Por favor, Érico, o que você falaria sobre o nosso ano que se passou agora, 25? Doutor Vieira de Mello, antes de tudo, é com imenso rejubilo, imenso prazer que eu estou aqui na sua frente, uma personalidade da nossa sociedade brasileira, um homem que nasceu lá no meio dos índios, no estado de Rondônia, não é isso? No Roraima. Roraima. Na época era região era Amazônia ainda, não tinha desmembrado ainda o estado, só foi criado em 54. Mas lá no extremo norte do Brasil, Sim. Um homem que nasceu ali no meio dos índios Wapichanas, não é isso? É. No meio da tribo indígena, e chegar aí a essa figura emblemática na nossa sociedade, um médico, um empresário, um homem com diversas qualificações, com predicados variados. E o predicado principal é que é um homem de boa vontade. É um homem que, com mais de 80 anos de idade, resolveu se dedicar e se doar ao povo brasileiro. Não ao Brasil, mas ao povo brasileiro. Um homem que está lá fazendo seu papel dentro do projeto de medicina do governo federal, na longínqua cidade de Japeri, né? Aqui, 2 horas de distância de trem do Rio de Janeiro. Um homem que resolveu fazer aqui esse podcast para dar informação à sociedade, para instruir o povo, ajudar na instrução do povo brasileiro, sendo que não precisava de nada disso. Podia estar lá em Boca Raton, na Flórida, curtindo sua vida como cidadão americano que é, como pessoa remunerada pelos Estados Unidos que é, mas não quer fazer diferente, quer servir. E tem aquele velho ditado, né, que é um pouquinho piegas: quem não vive para servir, não serve para viver. E hoje o que eu vejo aqui na minha frente é um grande servidor da causa de melhora da humanidade. E o cantinho da humanidade que o senhor escolheu para melhorar é aquele onde Deus lhe lançou lá há 80, 81 anos atrás. Por isso eu acho que é um grande ganho do ano de 2025 o podcast Uma Luz na Escuridão com o Dr. Vieira de Mello. E tenho certeza que em 2026 vai ser um ano muito prodigioso para o Brasil e para o mundo, tomando como premissa essa semente que foi lançada pelo senhor com Uma Luz na Escuridão. Eric, as tuas palavras realmente causam um certo desconforto e, ao mesmo tempo, alegria, porque eu não gosto muito de falar da minha vida, mas eu te digo o seguinte, meu irmão, eu sou uma pessoa privilegiada quando eu olho para trás, entendeu? Da onde eu nasci, da onde tudo começou, entendeu? Lá com meus irmãos, que eu falo sempre, nossa gente, nossos índios, nossos mortos. Então, a gente chegamos aqui nesse continente e já existia mais de 10 milhões de nações indígenas e hoje a gente conta nos dedos, porque foram quase todos extintos, eles perderam a sua cultura, seus valores, seus idiomas, é uma tragédia. Acontece que eu sou um privilegiado, primeiro, ter me criado, tive a chance de me criar no meio deles. Aprendi do Wapixana, que foi o meu primeiro idioma, o Wapixana e Taurepan. E aos 14 anos eu saí pelo mundo por minha própria conta. Como eu era muito inteligente, tudo que eu via eu gravava. Eu consegui chegar e atingir lugares que eu nunca sonhei na vida. E eu cheguei a conheci todo o Brasil, morei em favela, sobrevivi
E depois terminei entrando na Marinha para um concurso, fui para a Marinha, fui expulso da Marinha, fui para na Austrália, lá onde eu tenho filhos e ex-mulher minha que morreu. A verdade é o seguinte, eu tenho uma trajetória de vida, que eu já fiz muitas profissões, mas o desejo, o sonho da minha vida, desde que eu me entendi, era ser médico. E eu não pude ser médico, eu fiz muitas outras profissões, estudei muitos outros cursos, e, e realmente prosperei nessas áreas todas. Eu cheguei a piloto de aviação, comandante, voei pelo mundo, conheço 127 países pelo mundo, aprendi outros idiomas. Eu sou um privilegiado. E aí casei com a mulher, depois, o segundo casamento meu foi com a norte-americana, e foi justamente o que eu dizia para todos os colegas que se existisse uma única mulher no mundo e ela fosse americana, eu ia morrer solteiro, porque eu era anti-americano, né? O engraçado é que eu terminei casando com uma americana, indo morar na América, e eu amo a América. Eu sou um cidadão americano. É claro que nenhum país é perfeito. Todos nós, inclusive o nosso país aqui, tem um povo maravilhoso, todo mundo está otimista com o que a gente. E a gente está sempre andando para trás, porque tem uns governos que talvez trabalhem o contrário, não estão tão preparados para incentivar esse povo a se unir e construir esse país que todos nós desejamos. Mas, Érico, um prazer, meu irmão, porque você também tem uma história linda. Você é um homem fantástico, é um cantor, é um artista, é tudo. É, Doutor Mello, eu, sendo bem sincero com o senhor, eu não posso reclamar com Deus da minha vida. Não nasci em berço esplêndido, não fui um privilegiado, mas eu diria que quando a gente sai da nossa bolha e descobre o que é o Brasil, que cada um vive numa bolha. Existe a bolha da elite, existe a bolha da classe média, existe a bolha do pobre, existe a bolha do miserável e por aí vai. Isso em cada região, em cada pedaço. Quando você olha às vezes na sua bolha, você não é um privilegiado. Mas quando você olha em volta e entende a sociedade, você vê que não, que você foi um privilegiado, sim. Eu sou brasileiro, carioca, nasci no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, quer dizer, tive oportunidade de estudar, não nas melhores escolas que o dinheiro podia comprar, porque eu não venho de uma classe de elite, mas eu não estudei em escolas ruins, eu estudei em escolas dentro do padrão da minha bolha. Eu pude me formar graças a Deus, aos meus pais e também ao meu esforço próprio. E sempre corri atrás de melhorar, para mim e para a sociedade em que eu vivo. E eu acho que a minha construção sempre foi essa, meu pensamento sempre foi esse. Melhorar a minha pessoa e melhorar a sociedade onde eu vivo. Servir ao povo. E é isso que a gente foi fazendo aí ao longo dos anos. E busquei sempre, diferente da maioria das pessoas, estourar minha bolha e entender a vida do outro, entender as dores do outro. E nisso eu andei muito em comunidades carentes, em favelas, andei na Baixada Fluminense, andei em São Gonçalo, andei no interior do Nordeste. Posso dizer para o senhor, o Brasil é um país muito, muito, muito rico. Muito rico. Mas, ao mesmo tempo, é um país extremamente desigual. A crueldade no Brasil é uma sociedade tão rica, com tantas potencialidades, ter um povo tão miserável como nós temos, doutor Vieira de Mello. Nós temos 0,5% de uma elite que é dona de 80% de tudo. Você tem uma classe média esmagada, sofrida, lutadora, mas que ao mesmo tempo está ali passando pelas maiores provações possíveis a cada dia. E você tem uma grande classe de miseráveis, de pessoas que vivem com um salário mínimo, de pessoas que vivem com auxílio assistencial do governo. E eu acho que, infelizmente, doutor Mello, o Brasil, nos últimos 20, 30 anos, ele não tem melhorado, ele tem piorado. A desigualdade social ela tem se acentuado. E o pior, isso eu posso fazer um estudo de caso,
Há 20, 30 anos atrás, as pessoas pobres, periféricas, sejam elas pretas, nordestinas, brancas, elas tinham esperança. E hoje, vou dizer, pega um jovem de 18, 20, 25 anos, de 1000 tem um que tem esperança de progredir. E não era assim. O Brasil era o país das oportunidades. O senhor é um migrante que saiu lá do norte do Brasil e um dia chegou aqui no Rio de Janeiro, viveu em outros países, foi imigrante também. Quase todo carioca ou paulista, ele é filho ou neto de migrantes ou imigrantes. É assim comigo, é assim aqui com a nossa produção, eu sei. Sim. Por quê? Porque viam oportunidade. Existia uma oportunidade de um lugar melhor dentro do Brasil para se progredir, materialmente e imaterialmente, através de conhecimento, de instrução. E hoje não. Hoje as pessoas estão sem esperança. O que eu vejo são adolescentes, jovens, se contentando muitas vezes em viver com R$ 600 de auxílio social. Isso dói muito, porque um país sem esperança é um país fadado ao fracasso. E a culpa disso de quem é? É dessa elite perversa que, infelizmente, governa o nosso país. É bem interessante o que você falou e bem educativo, Érico, as duas palavras. Eu só complementaria tudo isso, essa visão que você tem, eu comungo plenamente, porque como eu te falei, eu sou um privilegiado que ao emigrar para a América, e eu fui casado por 15 anos com uma mulher que eu perdi para câncer. E para mim, eu te digo que eu só estou vivo porque ela pediu para mim não morrer. Então, eu jurei para ela que não ia morrer, e aí decidi, quer saber, porque na época, eu te confesso, Érico, eu tinha dinheiro que eu não sabia o que eu tinha. Eu tinha uma mania, o negócio era ganhar, ganhar, ganhar dinheiro. E naquele momento eu vi que não adiantava todo aquele dinheiro, para quê? Sim, não tinha cura, né, para o problema dela. Sim, acabou tudo, né? Então eu comecei a imaginar, se eu fosse eu, o que que acontece com toda essa coisa? Para que isso, né? Então eu doei tudo que tinha e fui estudar medicina para cuidar de mim mesmo. Não foi para cuidar dos outros. Eu aprendi porta e parafuso em medicina. Eu tirei vários mestrados e há 10 anos eu trabalho para fazendo caridade. Eu não ganho nada com a medicina, trabalho como voluntário, trabalho para a Cruz Vermelha, para os Médicos Sem Fronteira, para a Fraternidade Sem Fronteira, e agora, vindo aqui no Brasil, eu trabalho também para os mais médicos. E pedi para ir para Japeri, já trabalhei em várias comunidades, com a cidade aqui é dormitório. Muito carente aqui no Rio muito de Janeiro. carente tudo. E eu não estou só contente com Japeri. Eu quero ir voltar às minhas origens. E eu fiz um pedido, talvez no próximo ano, ou de janeiro, ou fevereiro, eu devo ser transferido para São Miguel da Cachoeira, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, e a Colômbia e o Peru. Então, lá, realmente, a gente vai trabalhar com população de índios isolados e realmente vai ser um outro mundo. Agora, doutor Melo, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, sei que é um bate-papo, né? É óbvio, né? Mas o senhor vê esperança? O povo brasileiro esperançoso em dias melhores? Ou o povo fazendo por onde que a nossa sociedade seja melhor para os próximos anos? Érico, a gente, como bom brasileiro, temos que ser sempre otimista. E os brasileiros, de uma forma geral, eles estão sempre acreditando que o próximo ano, amanhã vai ser melhor do que hoje. E às vezes é até pior, né? Essa é a realidade. Eu olhando o Brasil de fora, eu vejo um Titanic afundando, indo em direção ao final. E essa elite que governa, eles estão salvos sempre, né? E, lamentavelmente, essa massa sofrida, que é a grande maioria do povo, não tem consciência disso.
E como é que a gente faria para esse país? Eu te digo o seguinte: eu conheço o planeta, já dei 8 voltas em redor do planeta Terra, conheço muitos outros países e acompanhei o desenvolvimento de países pobres que estavam os mais pobres do mundo e viraram verdadeiros paraísos. Porque quem fez isso? Foi o povo. Eles não tinham nem o 10% do que nós temos aqui no Brasil. Nós somos os únicos países no planeta Terra privilegiado. Eu digo até, se os extraterrestres visitassem o planeta Terra, eles iam, há 500 anos atrás, eles chegavam aqui e eles iam chegar a dizer, mas essa região aqui é justa, porque vai dominar o planeta. Ele não tem terremoto, não tem furacão, não tem tragédia, nada, e não tem deserto, tem as melhores fontes de água do planeta estão aqui, as florestas mais fantásticas. O planeta todo depende dessa área aqui, porque se a gente desflorestar tudo, podemos levar o planeta ao suicídio, a temperatura vai aumentar, vamos fazer tudo, vamos destruir o planeta. Eles têm possibilidade. Nós, brasileiros, podemos destruir o planeta. Então, acabamos com tudo que é verde. Estamos acabando, desde a colonização, estamos destruindo os rios, tudo. Então, é um processo. E como reverter isso? Eu vejo que o povo brasileiro tem naquela coisa do salvador da pátria. Não, não vai ter. Não vai vir. A gente só consegue, doutor Mello, com todo respeito, a gente só vai conseguir mudar esse país através de um investimento massivo na educação. É, por exemplo, direcionar 30% do PIB, 30% do produto interno bruto do país para a educação. O profissional número 1 de salário não tem que ser general do Exército, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem o médico mais especializado do melhor hospital de medicina. Tem que ser o professor. O professor tinha que ganhar um salário de elite, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, para dar aula para 25, 20 alunos, que é um número razoável para ele conseguir ir ajudando a formar. O professor tinha que ter condições de se aperfeiçoar e se qualificar todos os anos cada vez mais. As escolas tinham que ser, isso é uma opinião minha, em tempo integral, como tentou Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. A criança tinha que entrar às 7 da manhã e sair às 7 da noite, de segunda a sábado. Sábado também. Sábado a criança tem que estar lá. Ah, mas como eu já escutei, olha a santa ignorância, né? Quem tem que educar meu filho sou eu, não é o professor. Não, querida, não é você que tem que educar seu filho. Você tem que dar educação para o seu filho básica. Mas o seu filho ele tem que ser instruído por quem é especialista, que é o professor, que é o pedagogo. Você tem que mandar o seu filho dar obrigado, você tem que ensinar seu filho a comer, a falar, a vestir, a ter regras dentro da sua vida de família. Mas o professor é que é o profissional capacitado para isso. E a escola tem que ser esse elemento de salvação nacional. Porque se não for através da educação, doutor Mello, não haverá saída para o Brasil. O Brasil vai de mal a pior, é o que eu vejo, porque o que eu vejo é proliferação de miséria. Aqui, ao contrário de outras partes do mundo, eu acho que a Ásia é um exemplo muito claro, né? Quando a gente fala em Taiwan, por exemplo, quando a gente fala ali nos tigres asiáticos, gente, eram lugares que há 50, 60 anos atrás eram miseráveis. Eram plantadores de arroz e que comiam arrozinho naquelas tigelinhas, né? Hoje são potências de tecnologia e conseguiram isso através da educação. A educação mudou aquela sociedade. E foi isso que o professor Darcy Ribeiro, que o professor Anísio Teixeira e que outros tentaram implementar aqui no Brasil e foram impedidos por uma elite perversa, má, exploradora, que não quer que a sociedade se desenvolva, que a sociedade cresça, que o pobre tenha oportunidade. Não, eles querem massacrar. Quanto mais pobre, quanto mais miserável, melhor para essa elite desgraçada, com todo respeito. Érico, nós concordamos em gênero, número igual e grau, principalmente quando você falou do grande herói, na minha opinião, e não só um, vários. Darcy Ribeiro e Leonel Brizola eu conheci essas pessoas, eram pessoas realmente comprometidas numa transformação do Brasil.
eles não existem mais. Acontece, eu quero te dizer, hoje, eu estou raciocinando, por exemplo, se eu chegasse, tivesse, fosse presidente, o que, que eu ia fazer para mudar essa realidade? Eu jamais quero entrar nessa jogada, porque eu sou médico missionário, eu fico feliz do que eu estou fazendo e nunca vou fazer outra coisa. Mas eu estou criando um personagem, digamos, se eu chegasse lá, uma hipótese. As pessoas não conhecem muito a Constituição, mas a Constituição nossa está o seguinte: você apresenta um projeto, o Congresso aprovar, o presidente pode apresentar o projeto, e, claro, o Congresso conservador não vai aprovar, mas, através do PGR, que é o Procurador-Geral da República, que é indicado pelo presidente, ele pode simplesmente pedir para o Procurador-Geral apresentar o projeto para ir a plebiscito. E aí o povo vai decidir se aquelas propostas são aprovadas, sim ou não. Só isso. Então, qualquer presidente tem mais poder no Brasil do que qualquer imperador do mundo. Ele pode mudar tudo se ele quer, ele tem conhecimento, se ele realmente ele não quer gerenciar toda essa coisa para viver no luxo, no conforto e tudo, e usufruir de tudo isso, aí ele quer mudar ou não mudar. Eu vou matá-lo, Então, doutor Melo. não, mas Vou matá-lo. Veja só. O avião vai cair. Veja só, então, que mate. Eu estou lá, eu prefiro morrer do que simplesmente matar milhões de criancinhas, de pobres, porque essas pessoas, para mim, são criminosas. Quando eu estou lá e vejo a tragédia que eu me deparo diariamente, meu irmão, eu só vejo um culpado, quem está governando esse país. Então, aí diz, é os deputados. Não, é o líder maior. O presidente mandatário, né? É o mandatário. Ele tinha que estar preparado. Aliás, como é que a gente vai? Você vai fazer uma operação de risco para o teu filho ou para alguém, você vai pegar uma pessoa que nunca pegou nem no bisturi, você vai procurar um médico que tenha capacidade. Sim, você vai entrar no avião, a mesma coisa, uma pessoa que seja um comandante experimentado, e não uma pessoa que nunca pilotou nem um paulistinha. Como é que a gente vai entregar o poder de uma nação como a nossa, com tantos problemas, uma tragédia total, alguém desqualificado, alguém né? totalmente desqualificado, um chefe de gangue que vai chegar a lotear e viver na mordomia, nos palácios e usar nosso dinheiro gastando por aí. Esse está o erro. Aí, porque ele veio de baixo. Não, então ele estuda, ele se prepara, como eu me preparei, entendeu? Eu falo alguns idiomas estrangeiros, tenho várias faculdades, me especializei naquilo. Eu penso que você pode começar do zero, 10 anos depois ser um PhD, se você se dedicar. Por que o nosso governante, que chega lá, ele não vai mostrar esse exemplo para o Brasil, para todo mundo olhar para ele e dizer, ele foi um exemplo, eu vou imitá-lo. Não, acontece isso. Esse presidente poderia simplesmente fechar o Brasil para a educação. Mas, doutor Vieira de Mello, o senhor falou que o caminho é a educação, que não existe salvação fora da educação. Eu vou lhe dar o meu exemplo pessoal. A gente está aqui nessa conversa. Eu sou neto de 2 avós analfabetas. Minha avó, pai da minha mãe, mãe da minha mãe, era analfabeta. Minha avó, mãe do meu pai, também era analfabeta. Meu avô, pai da minha mãe, também analfabeto. Meu outro avô tinha a instrução básica. Sabia ler, escrever, contar, mas também não tinha grandes aperfeiçoamentos técnicos. E, através da educação, eu sou graduado em Direito, como o senhor sabe. Eu sou árbitro dentro da legislação de arbitragem. Eu sou pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Civil, e agora pós-graduando em Direito Previdenciário. Eu, Érico. Eu falei dos meus avós analfabetos, preciso falar do meu irmão, que é um exemplo aqui também. Meu irmão, que é biólogo, mestre em biologia marinha, doutor em biologia marinha, e agora está no pós-doutorado em biologia, através da educação. 2 netos de 2 mulheres analfabetas dentro do mundo acadêmico, através da educação. A melhora é visível, é claro, só que a grande discussão que a gente faz hoje parece que nós tivemos uma estagnada muito grande nesse país
de 20 ou 30 anos para cá, porque o que eu sinto hoje é que as novas gerações não estão buscando a educação como modo de mudar de vida, de evoluir socialmente, de contribuir para a sociedade. O que eu vejo hoje é que eles querem ir para o TikTok, eles querem ir para a rede social. Os influencers, hoje que são destaques, não são pessoas que buscaram vida acadêmica, buscaram uma melhora de instrução. Eu dou exemplo, tem aí uma influencer muito famosa, né, que tem 3 criancinhas, foi casada com o filho de um cantor sertanejo, que ela tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Ela não pode, com todo respeito, dar um pum que o mundo inteiro bate palma e fala. E ela tem um 2º grau feito em supletivo. Então, que país será o nosso, com exemplos de pessoas que pensam em si, em vender produtos para o seu proveito econômico, e não pensam na construção de uma sociedade melhor? Bem interessante, doutor, o que você coloca, porque isso é a pura realidade, né? Eu sempre, mais uma vez, eu coloco que para a gente arrumar toda essa situação, nós precisaríamos ter um líder com uma visão do mundo, do que se passa no mundo, conhecimento da história, de economia, de tudo, né? Não ser uma pessoa realmente preparada. Nós precisamos de um homem, de um salvador da pátria. Essa é a minha visão. Porque, baseado nessa coisa, ele podia pedir plebiscito, apresentaria um programa, eu, por exemplo, eu penso isso. Se apresentaria um programa, a Câmara não vota, não adianta, a gente vai para plebiscito e o povo vai dar o checkmate. Acabaria no programa de governo todos os salários de político. Político eleito não ganha nenhum salário. É tudo trabalho voluntário. É justiça. Você quer trabalhar pelo país? Seja bem-vindo. Trabalhe 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, quanto tempo quiser. Não ganha nada. No máximo vai ter uma ajuda de custo. Sabe, eu quero dizer, Érico, nos Estados Unidos, que é o Império Americano, nenhum vereador ganha salário, nenhum prefeito ganha salário, tudo é trabalho voluntário, e deputado estadual não ganha salário, recebe uma ajuda de custo. O deputado federal ou um senador não tem foro privilegiado, sigilo bancário, sigilo telefônico, não tem nada disso. Não pode nomear ninguém, nada. E ele ganha em 1 ano o que o nosso ganha em 1 mês. Então, alguma coisa está errada. Sim, entendeu? Porque eles se apropriaram do Estado para manter esse projeto perverso de manutenção de poder na mão de 0,5% da sociedade. Então, como a gente poderia dar um checkmate em tudo isso, apresentar um projeto de cancelar todas as aposentadorias vitalícia, ele daria lá um salário mínimo para a pessoa viver. Tudo bem, entendeu? Está ganhando um salário do tataravô escanchavô, do general que morreu lá em 1800 e pouco, então vai ganhar, digamos, um salário mínimo. Sim. Salário mínimo, a pessoa trabalha para ver como é que você não vai ver com o salário, vai ganhar salário mínimo. É uma coisa que eu acho absurda, então, isso. Isso teria que ser o povo aprovando isso direto, e aí dá o checkmate em todos os políticos, só isso. E acaba com o sigilo bancário, sigilo telefone, tudo, e vamos, prioridade das prioridades, aquilo que o Brizola falava. Ele falava em fechar o Brasil para a educação. Da onde a gente vai arrumar dinheiro? Basta a gente pagar, eu fiz umas contas de chegar. Nós pagamos 1,3 trilhões de dólares só dos juros da dívida. Uma coisa horrorosa. Se a gente pagar apenas 1/3, ainda vamos pagar uma taxa de juros mais alta do mundo. Vamos pagar 1/3, 2/3, a gente vai construir a melhor escola, não do Brasil, a melhor escola do mundo, para as crianças entrarem às 7 da manhã, às 7 da noite, com café da manhã, almoço e jantar, e todos desempregados que não têm trabalho pode se matricular na escola à noite para estudar 2, 3 horas e ter direito ao café da manhã, almoço e jantar. Não vamos dar dinheiro para ninguém. Vamos dizer, se virem, seja um empreendedor, vamos chamar todo mundo ser empreendedor e fazer qualquer coisa. Mas o Brasil ele caminha exatamente para o sentido contrário. Hoje o rentismo é quem governa o Brasil. Sim. Então os juros da dívida são humilhantes, como o senhor falou. Hoje a classe média prefere manter seu dinheiro rendendo 1%, 1,5% ao mês,
lá no mercado financeiro, sem fazer nada, sem pagar imposto, não paga um centavo de imposto. Exatamente. E o que você faz? Você mantém o seu dinheiro ali, o banqueiro empresta para o Estado e empresta para o empreendedor desesperado. Por quê? Hoje, quem começa um negócio no Brasil, de pequeno e médio porte, não é o cara que tem 50 milhões na conta, nem 20 milhões na conta. É o cara que não consegue emprego de carteira assinada, até porque isso está entrando em extinção. É o cara que não tem concurso público para ele e, no ato de desespero, ele busca empreender. Para quê? Para tentar ter um pão nosso de cada dia para sua família. E como é que ele empreende no Brasil? Com recursos próprios? A maioria não. A maioria vai lá no banco e aí paga juros assombrosos, os maiores do planeta, para abrir aquela lojinha dele ou abrir aquela pequena cozinha industrial. Vai trabalhar pros outros, não vai ganhar. Ele não vai ganhar dinheiro, ele vai sustentar o sistema. O problema, doutor Vieira de Mello, é que nós temos que ter um grupo nesse país que chega e fala assim, vamos romper com o sistema institucionalizado. Nós tivemos aí um ex-presidente que foi eleito dentro desse paradigma, né? De romper com o sistema e ser contra o sistema. Mas não foi contra o sistema. Ele era do sistema. Exatamente. O atual, a gente nem precisa falar, que é filhote do sistema. É criado pelo sistema. Como se cria um líder de massa, o Golbery sabe disso. Exatamente. Então, o que nós precisamos, o que eu penso é que o Brasil precisa de alguém que diga, vamos romper. Não podemos aceitar uma taxa de juros que é a maior do planeta. Um rentismo que prende o país de assalto, que gera desgraça, miséria, tragédia. Quando eu vejo, e o senhor lá na Baixada Fluminense deve ver ainda com maior intensidade, centenas e centenas de famílias vivendo de um avô e de uma avó que ganham um benefício de prestação continuada, lá com base na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, de um salário mínimo, ou de uma criança deficiente, ou de um adulto deficiente, que também tem direito a um salário mínimo. Isso, o idoso ou o especial, né, o deficiente. E vejo um jovem de 20, 30 anos de idade vivendo de R$600 de Auxílio Brasil, me dói a alma. Por quê? Porque você está matando o futuro da sociedade e você está criando uma legião de vagabundos. Desculpa, mas a realidade é essa. Eu entendo tudo isso porque eu aprendi sobre isso vendo esse jovem que recebe o dinheiro. E, na verdade, não é que ele não trabalha. O problema, por exemplo, vamos raciocinar. O cara que mora lá na Baixada Fluminense, porque lá é onde eu vivo, na cidade de Chaperi, basicamente é a cidade dormitória. Todo mundo trabalha ou em Ipanema ou na Barra, e leva 3 horas para chegar. Mas hoje muito menos, doutor Mello. Hoje muito menos. Sim. Porque o benefício fez com que o jovem de 18, 20, 25 anos não se sujeite a pegar 3 horas de trem para ganhar R$1.500. Vou explicar o quê? Quem faz geralmente essa trajetória, essas tragédias, são as mulheres, coitadas, que deixam seus filhos em casa, menores, e vão trabalhar, chega meia-noite em casa e às 4 horas da manhã já está saindo novamente. Então, é uma vida triste, para ganhar R$1.600 por mês. Então, é algo que você não pode imaginar. Então, o jovem, ele raciocina o seguinte, eu tenho a casa do meu pai, ou da minha mãe, eu moro em alguma coisa, e me dá R$600, eu faço qualquer bico aqui, e no final estou ganhando mais. Porque se eu for trabalhar, eu vou ser o escravo, vou trabalhar pegando transporte, só de transporte que perde 6 horas, 4 horas no trem ou mais para ir e voltar. Então, e veja só, no final ele prefere ser aquele vagabundo que recebe o dinheirinho e tal, e tudo bem. Então, para ele ganha mais. No final, os caras já me provaram isso, doutor. Eu ganho mais recebendo esse auxílio, que você chama auxílio miséria, eu ganho mais do que fosse trabalhar. E aí me provou isso. E eu fiquei assustado. E aí, quando tem um servicinho qualquer, ele vai lá, porque tem muitos que fazem serviço de faxina, de limpeza, ou de conserto do ar-condicionado, essas coisas, faz por fora e ganha por fora. Um serviço de pedreiro, uma pintura numa casa, uma limpeza. É isso que eles vivem.
Mas Então, aí ele não convive numa sociedade diferente agora, que veja leve só, ele a ter vontade de progredir. Ele fica porque estático naquilo ali. É isso. mas É aí não essa tem como perversidade que estão progredir. fazendo com os nossos Então, jovens, doutor aí Melo. ele vai entrar, digamos, para estudar, tem a cota lá do FIES, que paga para ele tudo. Ele vai ser endividado, que talvez vai passar 20, 30 anos para pagar aquela conta toda. Então, e se tiver emprego, porque é um problema. Também. Então, eu vejo o outro lado da coisa. Sabe por que um dia a cachorrinha me puxou e eu sei desse drama social que nós vivemos? Eu penso que a única solução seria isso: o governo cortar esses benefícios. Mas não pode cortar agora. Nós vamos ter condições de botar fábricas em tudo quanto é cidade, fábrica de escola, para construir escola e em 4, 5 horas fazer um palácio montado, tudo como as fábricas constrói, vai lá os blocos montados, como foi feito na época do Brizola. Fazia fábrica de escola e construía um Brizolão em uma semana. Ok, nós estamos falando sobre os projetos, como é que a gente poderia mudar toda essa realidade, dessa tragédia que a gente vive. A minha visão é que se a gente fechasse o Brasil para a educação e construísse essas fábricas de escola, a gente podia chamar até a China, que eles constroem um prédio maravilhoso em 2 horas, mas a gente construísse em 3, 4 dias, tá bom? Uma escola fantástica, com toda a estrutura, contando que em 2 anos o Brasil todo estava das 7 da manhã às 7 da noite, todas as crianças seriam obrigadas, porque senão a polícia ia lá e pegava eles, e quem tivesse desempregado, não tem o que comer, porque não vai, aí a gente cortaria o dinheiro, não tem auxílio, tem que comer, a gente dá o que comer, mas você tem que estudar e se matricular à noite para estudar. Você é adulto, vai estudar à noite, 2, 3 horas, tem direito ao café da manhã, se inscreveu na escola, e aí vão fazer café da manhã, almoço e jantar. Se vira. Para ter dinheiro na mão, vai ter que se virar, trabalhar. Agora, tem um detalhe. Paralelo a isso, com essas fábricas de escola, nós íamos fazer outras fábricas. As fábricas de casas populares, casas maravilhosas, que vai ser construída em 4, 5 horas, essas casas. Fábricas e fábricas de escada. Porque vamos acabar com todas as favelas dos morros, vamos reflorestar tudo. Vamos plantar, o projeto é plantar 10 milhões de árvores frutíferas no Brasil inteiro, por ano, 10 milhões. A China planta 100 milhões, mas a gente vai plantar um número razoável, 10 milhões de árvores frutíferas. Arborizar todas as cidades, tudo, e ser proibido, como é na América. Em 1897, a América botou uma lei que para cada árvore se derruba tem que plantar 3. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos botar só 2. Para cada uma que derruba, temos que plantar mais 2. Então é isso. Contando que a gente vai ter um plano de 10 anos, o Brasil está reflorestado, todo reflorestado. E aí tem o problema dos transportes. Vamos fazer estrada de trem, vamos chamar a China ou quem quiser para fazer estrada de trem, bala, de tudo, e vamos desenvolver, que eles vão fazer isso, mas vamos nos transferir a tecnologia. E vamos construir. Porque esses jovens que estão trabalhando, são empreendedores, vamos botar eles, incentivar para construir o trem super bala, supersônico, coisa assim. Então, vamos revolucionar em todas as áreas. Eu acho que teria que a gente raciocinar isso. Escola, problema de moradia, problema de transporte urbano, que seria os trens, as balas e todos meios fácil. O problema de esgoto, tratamento de tudo quanto é esgoto. Vamos fazer os rios mais lindos com a água, voltar a ser a água azul como era, as praias dos oceanos, porque todo o lixo vai ser reciclado. Vamos fazer indústria de reciclo. Então, é essa coisa que a gente tem que usar. E vamos ganhar dinheiro, porque vai faltar técnicos e pessoas para trabalhar, porque o governo, contratando essas pessoas, no momento que eles têm o dinheiro, eles vão gastar, vai gerar economia, e o Brasil vai ser um pós-guerra. A economia vai faltar gente para trabalhar. Essa é a minha visão. Doutor Melo, eu acredito sempre, como o senhor está falando de um plano aí bastante arrojado, mas muito utópico, é utópico pela sociedade conflagrada em que nós vivemos. Nós vivemos no melhor país do mundo sob o aspecto geográfico, sob o aspecto climático, mas nós temos uma sociedade extremamente complexa e com muitos interesses escusos.
aquela história que a gente vem falando aí várias vezes e que o professor Darcy Ribeiro falava muito, da pior elite do planeta. A elite que... Tacanha, Exatamente. perversa. Ele falava isso e falava muito bem. Aliás, na minha Porque opinião, o Brasil deu no que deu. foi o maior brasileiro de todos os tempos. Que teve é o único que teve coragem de dizer a verdade. Ele falou, o Brasil é realmente um país que tem todas as potencialidades possíveis, mas ele não se tornou uma potência ou não se torna uma potência porque ele tem a pior elite de todas em todo o planeta. Mas, Érico... E essa elite, doutor Vieira de Mello, ela não quer o progresso do país, ela quer só o seu progresso material. Tanto é que hoje, o que você vê? Você vê uma migração muito grande de bilionários ou multimilionários para morar no exterior. Eles estão indo morar em Portugal, lá em quintas belíssimas. Eles estão indo morar nos Estados Unidos, lá em Boca Raton. Tirando nossa riqueza para jogar lá. Para jogar lá, porque eles já entenderam que não dá para criar um filho, ou um neto, ou um sobrinho, ou um afilhado, num país com esse nível de conflagração em que o nosso está. O Brasil, na verdade, ele precisa, inicialmente, ter um governante, como o senhor falou, esse é meu ponto de vista, que chegue e fale, atenção, X% do PIB vai para a educação. A educação vai ser a prioridade número 1 hoje do Estado. Não, a gente apresenta o projeto e o povo vai votar sim ou não, só porque isso. Um povo educado, isso. Porque um povo educado, isso já foi falado um dia, ele é um povo, segundo alguns países, ingovernável. Não é ingovernável, tanto é que a Finlândia, esses países educados, são um povo que se dirige sozinho. Mas a nossa classe dominante aqui entende que é um país ingovernável. Por quê? Porque o povo educado vai saber cobrar os seus direitos. Não, e ele não precisa, porque as pessoas trabalham como voluntário para o governo, você não tem as pessoas usurpando, como temos no Brasil. Eles querem a miséria, querem todo esse caos para usurpar. E se o povo conhece os seus direitos, ele os exige e faz valer. Então eu vou lhe dar um exemplo que é muito simplório aqui dentro do campo do direito. As comunidades carentes do Rio de Janeiro têm um problema frequente nessa época do verão, que é da falta de luz. Simplesmente cai. Por que cai? O transformador é velho ou não é o suficiente para aguentar aquela potência toda consumida dentro da comunidade carente, ou na Baixada Fluminense, ou em bairros mais periféricos. Há alguns anos atrás, recentemente, num verão desse, um transformador explodiu na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, um bairro de classe média alta aqui do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Em 6 horas, a Light colocou um gerador de energia conectado àquela rede ali para que as pessoas não ficassem sem luz. E qual é a lógica da empresa concessionária de energia elétrica? É a quantidade de demandas judiciais que ela vai ter daquelas pessoas sem luz. E por que não fazem o mesmo na comunidade carente, na Baixada Fluminense ou no bairro periférico? Porque o cara que mora na Visconde de Pirajá, na Nossa Senhora de Copacabana, na Barata Ribeiro, na Ataúfo de Paiva, na Lúcio Costa, ele é um cara que é instruído e conhece os seus direitos. E a partir do momento que ele conhece os seus direitos, ele vai fazer com que o judiciário o ressarça daquelas horas e horas que ele vai permanecer ali sem luz, às vezes com alimentos estragando, com perda de algum tipo de material elétrico. E o cidadão que mora na comunidade, que mora no bairro periférico ou na Baixada Fluminense? Não, porque ele nem sabe que ele tem direito a ser indenizado por aquela falha na prestação do serviço do concessionário de serviço público. Porque serviço de água, serviço de luz, serviço de gás, são serviços públicos essenciais, que são exercidos por quê? Por concessionários. Aí está a grande diferença da educação para a falta da educação. A pessoa educada, ela sabe que ela tem que ter algum tipo de cirurgia emergencial num hospital e que ela tem que fazer o judiciário mandar que o executivo cumpra, tá certo? Que mande operar. O pobre não, vai ficar catando político atrás de arrumar uma cirurgia. Isso quando arruma, quando não morre no meio do caminho. Então, nós temos esse problema hoje. A falta de educação, a ignorância é a mãe de todos os males. Hoje, o senhor vê, vou concluir com esse exemplo que é cruel e que está até aí, agora muito bem divulgado na novela das 9 horas da
da Vênus Platinada, para a gente não dizer a marca, que é a gravidez na adolescência. O senhor lá em Japeri deve ver muito, é muito corriqueiro. As meninas com 16, 15, 14, 17 anos de idade, 12 anos. 12 anos, grávidas, esperando nenéns para procriar e proliferar a miséria. Enquanto isso, só vê hoje, nos lugares mais com acesso à informação maior, mais abastados, as mulheres engravidando depois de 35 anos de idade. Essa é a realidade. Por quê? Porque até lá ela cumpriu uma trajetória de evolução pessoal, de evolução intelectual, de evolução material. E qual vai ser a oportunidade que essa menina de 12 anos de idade vai poder dar para a prole dela? Perpetuação da miséria. Então, a educação é a salvação do Brasil e do mundo, mas especialmente do Brasil. E ela é a mãe de todas as mazelas. Érico, esse dia foi proveitoso porque falamos de coisas muito importantes e nós concordamos em muita coisa. A educação é o futuro, é a liberdade, é tudo na vida de uma pessoa. É através da educação que a gente pode mudar o mundo e fazer, inclusive do Brasil, um país de primeiro mundo. Tudo dependeria, na minha visão, o povo está clamando pelo Messias, pelo Salvador da pátria, para unir a nação e acabar com essa coisa de esquerda, direita, e todo mundo com o objetivo, tratar todo mundo irmãos, vamos dar a mão. Porque eu penso o seguinte, se Jesus Cristo voltasse na Terra, ele ia unir o povo, o pessoal ia estar... Ele ia dizer, gente, vamos dar todo mundo junto, porque vamos estar todo mundo salvo. Eu vou salvar todo mundo, mas se vocês estiverem unidos. Ele ia unir. Então, é o Salvador da pátria. Então, é esse Salvador que eu imagino. Nós não precisamos esperar Jesus Cristo voltar. Nós precisamos ter alguém iluminado que tenha a capacidade, a empatia de dizer, eu sou uma pessoa simples, não vou viver em luxo, vou apenas ser um condutor dessa grande transformação e do futuro de novas gerações. Então é isso, eu penso, nas minhas palavras finais, eu sou otimista, quero acreditar que esse Salvador da pátria existe. Eu tenho, nas minhas convicções, um nome de uma pessoa preparado para fazer isso, que substituiria o Brizola, o Vargas, todos eles, porque esse homem está realmente preparado. Mas o povo precisa descobrir quem é ele. O povo vai descobrir em breve, eu também sei quem é, também comungo em 90% do seu pensamento, mas penso que o projeto é muito grande. Não é fácil tirar o Brasil desse ostracismo, não é fácil tirar o Brasil dessa dificuldade institucional, dessa elite perversa e maquiavélica, que tem por projeto um projeto pessoal e não um projeto nacional. Somos um país muito grande, muito multifacetado, com muitas características distintas, mas eu acredito no Brasil. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo e é o país do futuro, é o país que tem mais oportunidades, apesar de toda a dificuldade, toda a tragédia nacional que nós vivemos. Ele é um grande país. Ele precisa se tornar um bom país, já dizia o meu pai. Meu pai dizia que o Brasil é um grande país. Ele não precisa ser um grande país. Ele precisa se tornar um bom país. E eu falo isso aqui muito emocionado, doutor Mello, pelo seguinte, porque o Brasil, nos anos 30, 40, 50, 60, ele era a terra das oportunidades. Vinha gente do mundo inteiro para o Brasil para fazer a vida aqui. Isso era Vargas. Exatamente. E o que conseguiram destruir o Brasil em 30 ou 40 anos? Meu Deus do céu, é um plano, eu diria, pior do que o nazista. É um plano pior do que o nazista, que as pessoas não estão se dando conta que elas estão morrendo dia após dia, sem futuro, sem potencialidade, sem qualquer tipo de objetivo. Estão vivendo por viver. Essa é a realidade. E eu acho que a esperança está exatamente na educação. E eu quero aqui dar para o senhor um exemplo muito interessante de duas meninas que moram no Morro do Timbal, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, que trabalham com a gente dentro dos nossos projetos. A gente vai vir aqui outra oportunidade para falar mais. Nós temos o Escritório Povo e Associados, que é um escritório jurídico, né,
onde essas duas meninas trabalham lá com a gente, dentro do campo do direito e da comunicação, e que estão aí na faculdade, duas meninas da comunidade, da favela, pobres, filhas de mãe retirante, mas que estão estudando para galgar uma vida um pouco melhor. Temos a nossa produtora também, que é um exemplo, que veio lá de baixo e que, graças a Deus, cada dia mais cresce nas suas potencialidades e está dando para a sua descendência algo melhor ainda do que ela pode dar, que é uma boa educação, inclusive no estrangeiro. Então essa é a esperança daquele pobre que sai lá da Baixada Fluminense, sai da Cidade de Deus, que sai do bairro periférico e que busca um curso técnico profissionalizante, que busca uma universidade para progredir materialmente, mas acima de tudo no principal, porque o material é efêmero, né? O fogo vem, queima tudo, leva, é imaterialmente. Evoluir como pessoa, como ser humano, evoluir em conhecimento, evoluir em potencialidades de colaboração com a sociedade onde vive. Essa é a esperança para 2026. A esperança de que cada um faça por si em prol de que façamos por todos. Essa é a minha esperança de 2026. Quero convidar o senhor, assim que possível, para fazer uma visita a gente lá na Rádio Tropical Web Brasil. O senhor falou aqui no início que nós temos essa emissora, né? O escritório o senhor já conhece bem, entre aspas, até nosso cliente, né? Lá do Povo e Associados. E nós temos também um bloco de carnaval, que é o Republiqueta da Folia, onde nós resgatamos personalidades culturais que, infelizmente, pelo sistema, foram um pouquinho segregados, foram um pouquinho esquecidos, e que estão ali, às vezes, passando um aperto, uma necessidade. Então nós temos lá grandes figuras que têm muito ainda a contribuir para a sociedade, mas que estão um pouquinho relegadas por esse sistema perverso que privilegia o influencer, cuja até a flatulência é importante para a sociedade, quando dançarinos, cantores, poetas, escritores, atores, atrizes de qualidade profissional e técnica que estudaram para aquilo são jogados no escanteio. Plano dessa perversa elite que não pensa que na hora da rebelião do Otomelo, eu acho que a Revolução Francesa vai ser pouco. Então pensem nisso, meu amigo. Eu sou pacifista e quero acreditar numa saída eu cristã. também. Agora, eu quero te dizer o seguinte, o nosso país realmente está é uma tragédia só. Eu lembro agora, você falou em educação, de uma ex-primeira-dama que já morreu, ela era esposa do atual presidente, e engraçado que ela conseguiu o passaporte italiano, porque era descendente italiano, neta de italiano. E na época o primeiro-ministro da Itália era o Berlusconi. Ele doou não só para ela, mas para os filhos todos. Ela ficou super feliz, ela pegou para os filhos e para o marido também. E depois ela foi questionada por que colocou os filhos para estudar na melhor escola e mais cara do mundo, que é a Suíça, uma prestação de $30 mil. Ela disse, qual é a mãe que não pensa no melhor para os seus filhos? Então, aí falaram, mas você sendo primeira-dama, dá o passaporte italiano para os seus filhos? E ela disse, mas toda mãe quer o melhor para os seus filhos. Quer dizer que o melhor para eles e o mais seguro era eles ir para a Itália, na Suíça, não era no Brasil. Porque podíamos construir a melhor escola, melhor do mundo aqui no Brasil, para todos estudarem gratuitamente, acabar com toda essa discriminação. Nasceu no Brasil, tem direito à melhor escola do mundo. É isso, meus irmãos. É possível, é possível. E, doutor Melo, um dia ser brasileiro foi desejado e disputado. Hoje, infelizmente, ser brasileiro é vergonha. Será que essas elites brasileiras não têm vergonha disso? Um dia ter sido uma terra de oportunidade e desejo, e hoje ser uma terra de segregação e distância. O incrível é que eu acabei de gravar um vídeo sobre Getúlio Vargas. Eu te digo o seguinte, sabe quem fez tudo isso? Pegou um país feudal, atrasado, paupérrimo, tudo foi um homem só. Um grande líder estadista chamado Getúlio Vargas. Eu falo sobre isso. E ele criou o orgulho, a cultura nacional, os valores. O Brasil foi construído por Getúlio Vargas e nós estamos destruindo. Então, para concluir, vamos ressuscitar o Brasil? Obrigado, doutor Mello. Vamos ressuscitar o Brasil. O Brasil precisa. E a gente só ressuscita o desfibrilador é a educação. É educação.
É isso aí.